E eu passando aqui só para pedir o teu like e inscrição para mais vídeos. Então, fiquem com o recap. Esse daqui é o nosso prota de hoje, o Rentaro. Ele é um cara bem padrão que começou o ensino médio agora. E o tadinho tá arrasado porque até agora nunca conseguiu fazer um biscoitinho, nem dar um beijinho sequer. Acontece que o cara nunca conseguiu uma namorada. E mais uma vez ele tá lá se declarando. Só que dessa vez foi diferente. A mina falou que também ama muito o cara. Mas como nem tudo são flores, ela do nada solta que só de pensar em namorar com o cara já se sentiu enojada. Aí o Rentaro fica na bad por ter sido rejeitado. E o seu amigo Rubio está lá para dar apoio. Ele pergunta quantas vezes o Rentaro foi rejeitado na vida. E o cara responde que foi a 100ª vez. Tudo que ele quer na vida é ter uma namorada. O amigo pergunta por que ele foi rejeitado tantas vezes, já que nota que ele é um cara bonitão com boas qualidades. O que deixa o prota meio desconfiado do seu amigo, já que tá recebendo tantos elogios um tanto quanto suspeitos. Depois disso, o cara vai ao templo onde pede pros deuses realizarem o desejo dele de ter uma namorada. E nessa hora aparece algo incrível, bizarro na verdade. Do nada aparece um veio da caixa do templo, dizendo que é o ser supremo desse mundo e explica pro Rentaro como funcionam as almas gêmeas. O cara recebe a surpresa que tem a sorte de ter 100 almas gêmeas. De rejeitado a dono de harém só lindas gasosas. Depois de um tempo, o prota entra no seu primeiro dia no ensino médio, e enquanto explora os arredores da nova escola, acaba esbarrando em duas garotas, a fofinha chamada Kari e a bravona chamada Karane, que acabam sendo as almas gêmeas do cara. Porque nesse momento sentem uma conexão com ele, algo que o Veio Supremo já tinha explicado para ele. A Kari acha ele bonito, e a mina é bem ligeira e já finge torcer o tornozelo para que ele ajude ela a se levantar. O Rentaro decide levar elas para a enfermaria, e no caminho elas aproveitam para ficar mais perto dele. Depois de tanta proximidade, eles se apresentam e descobrem que estão na mesma sala de aula. Mas aí encontram mais duas garotas andando pelo corredor, falando que se você der um trevo de 4 folhas para a pessoa que gosta, isso significa uma declaração de amor. Ouvindo isso, as garotas vão correndo pro pátio em busca de um trevo de 4 folhas pro nosso prota. Então, ao ver elas se esforçando tanto, decide acompanhar. Quando chega lá, só vê a Karane, que tá disfarçando dizendo que não tava procurando nada. Então o cara dá uma bebida para ela. Ela agradece o cara bem baixinho. E meus amigos, temos uma tsundere na fita. Aí aparece a Kari, e Rentaro dá a bebida para ela também. Mas ela não bebe por nervosismo e começa a chorar deixando cair a bebida. O prota oferece um lenço para ela limpar as lágrimas, e ela nota o quanto ele é gente boa e corajosamente ela se declara pro cara, pedindo até para namorar com ele e tudo. Naquele momento só faltou o coração do cara sair pela orelha, mas parece que Karane percebe o que tá rolando. Ela só tinha ido pegar um refri pro cara como agradecimento. Além disso, ela manda uma indireta pro cara de que também quer ser a namorada dele. E nesse momento o cara tá batendo a cabeça lembrando do que o Veio Supremo falou pra ele sobre as duas minas. O Veio explica que não importa quem ele escolher porque na mesma vai ser perfeito. E ele não pode escolher só uma, porque se escolher uma outra morre. E agora o cara não sabe o que fazer, então decide que é só namorar as duas sem elas saberem. Aí vamos pro dia seguinte, onde o Rentaro vai dar a resposta pras meninas, e decide que as duas sejam suas namoradas. A Karane acha que ele tá maluco. Ele diz pras meninas que se as duas forem namoradas dele, ele vai fazer elas as garotas mais felizes do mundo. E entrega para elas 2 trevos de 4 folhas que ele tinha procurado a noite toda na escola. No fim, a primeira a aceitar a condição é a Kari, que fala que mesmo assim ainda ama muito ele e quer ele pro resto da vida. E a outra, vendo que não pode perder a chance de ter um cara desses, acaba aceitando também. E o cara promete que vai fazer elas as garotas mais felizes do mundo. No dia seguinte, ele tá mais do que feliz por ter as duas namoradas dele, e nesse momento elas aparecem, onde a Karane age como sempre com aquele jeitinho dela, e a Kari tá ainda mais carinhosa com ele. Além disso, ela aproveita para segurar a mão do prota e a Karane segue o exemplo. O trio vai para a escola muito feliz, e lá eles se deparam com uma cena. A vice-diretora dando bronca num aluno que quebrou a regra. Não se corre no corredor. O cara recebe o castigo bizarro dela, que é simplesmente receber a língua dela dançando como pequeno almoço. Mas que tipo de diretora faz isso nos seus alunos? Depois de ver essa cena traumática,
Chega a hora do almoço e o trio começa a almoçar. A diabinha da Kari tira um jogo de palitos de doce para jogar com o cara, se é que vocês me entendem, mas a Karane fica com ciúmes e interrompe o momento. E cara acaba espirrando, e a Karane fala que ele deve estar resfriado. Então ela quer medir a temperatura do cara de uma forma bem diferenciada. As duas começam a brigar pela atenção do prota, mas as garotas mencionam que ele deve decidir quem será a primeira, e por incrível que pareça ele já tem até um plano para isso. Eles vão usar dados para decidir e vão estar vendados. Ele vai escolher qualquer direção e beijar a primeira que encontrar. Assim ninguém vai saber quem foi o primeiro beijo. Depois de fazerem uma promessa de dedinho, começam a operação. Ele escolhe a direção mas acaba pegando na horta da Kari sem querer, então reiniciam o jogo. Na segunda tentativa um gato entra na frente da Karane, então bate forte no tesouro dele. Mas todas as missões falham e isso afeta o ânimo de todos. O Rentaro acha que é um namorado inútil e decide dar o primeiro beijo à força, ou seja, ele corre chamando a vice-diretora para tirar o bebê do cara. Mas depois de ver aquela bizarrice ele até se arrependeu. Depois de tudo, o cara explica que só quer que as namoradas dele se deem bem. Aí o cara tem a brilhante ideia de fazer um triplo, as duas aceitam mas meio envergonhadas, e finalmente eles conseguem o que queriam. Depois de uns dias, o trio tá na biblioteca e as garotas estão procurando um livro de culinária para cozinhar pro cara. Enquanto isso, ele encontra a terceira alma gêmea dele, e essa é a Shizuka. Mas ela fica tão nervosa com ele aí e acha que não vai poder ajudar ele. Mas o cara para ela e diz que com a ajuda dela já tá de boas. Aí ela traz um monte de romances que ela curtiu. E vendo o esforço dela ele decide que vai ler tudo, embora não possa levar todos os livros de uma só vez. Sabendo disso, a Shizuka decide emprestar o livro especial dela que ela sempre carrega. Ele agradece por isso e pergunta o nome dela. E ele percebe que ela tá na mesma turma que ele. Depois disso, o Rentaro começa a ler o livro que a Shizuka emprestou, que é sobre um cavaleiro e uma princesa que se apaixonam, mas não podem ficar juntos por causa das classes sociais. O cara gostou tanto que se emocionou lendo o livro. No dia seguinte, ele devolve o livro para Shizuka e fala o quanto gostou. Ela, Shizuka, decide emprestar o segundo volume, e o Rentaro agradece e pede para dar uma caminhada e conversar com ela. Aí começam a conversar sobre o livro. Ele elogia Shizuka por conhecer o livro todo de cor, porque ela consegue abrir a página exata para falar o que quer. A Shizuka fica agradecida pelo prota por tratá-la como uma pessoa normal. O Rentaro entende o que tá rolando com ela e pede para ela emprestar o livro dele. Depois de 3 dias, a Shizuka nota que o Rentaro tá sumido, sendo que ela acreditava que finalmente vai ter um amigo de verdade, e isso acaba deixando ela meio para baixo. Enquanto isso, o cara tá cercado por 2 lindas minas trocando afinidades. A Shizuka pensa que o Rentaro provavelmente não tem tempo para ela ou para ler livros, já que tem 2 minas na cola dele. Nessa hora, a gente vê umas lembranças da Shizuka com a mãe dela, que dava uns beliscões nela por não responder direito. Desde mais pequena ela sempre se apoiou num livro para tentar se comunicar, e por isso era zoada na escola por ser tão calada. Depois dessas lembranças, mas aí o Rentaro aparece de novo. Sentam para conversar e ele pede para ela baixar um app. Ele passa para ela um arquivo, que é o primeiro volume do livro que ele tinha emprestado. Aí toda vez que ela seleciona uma palavra é lida por uma voz sintética. E a Shizuka saca que ele teve que transcrever o livro inteiro para conseguir isso. Já que esse livro nunca foi lançado, o cara realmente fez tudo o que podia para deixar ela mais confortável. E por isso sumiu durante os 3 dias. Aí ele explica que agora ela vai poder se expressar melhor e que sabe que é difícil para ela falar alto. A mina não aguentou a emoção e começou a chorar dizendo que sabe que ele tem namorada, mas não consegue segurar o que sente. E ela se declara para ele e fala não precisa responder. Do nada o cara responde que também ama muito ela e eles terminam num abraço carinhoso. Depois disso, o cara aparece com a cara de pau para as meninas, e apresenta ela como sua nova namorada. O que deixa a Karane completamente bolada, perguntando o que um cara como ele tem no meio do cérebro. E mesmo ela não concordando, a Akari diz que sim, e ficou muito feliz vendo que mesmo amando outra pessoa além dela, ele ainda está disposto a ficar com elas. Então as duas acabam aceitando ela, e o cara como sempre fala que vai fazer todas felizes. E agora são 97 namoradas de 100 agora, ao que parece o triângulo amoroso se tornou um retângulo.
Aí vemos o nosso lindo pessoal reunido, e estavam todos juntos no terraço almoçando como sempre. Aí começam a falar sobre a Shizuka e os gostos dela, e o Rentaro destaca uns gestos que curte nela, tipo a maneira como ela se dedica na leitura profunda. Ela ouvindo isso ficou toda vermelha de vergonha, deixando as outras duas com ciúmes. Mas também falam dos gestos delas duas. Aí as três ficar doidonas e super apaixonadas. Além disso, mencionam o triplo que rolou entre eles. E a Kari percebe que ela também quer um com o cara, mas a Shizuka nervosa diz que quer manter guardar o seu bebê até o casamento. O prota fala que não tem problema com isso e diz para esperar o momento certo. Essas palavras deixam as três doidas para tentar tirar uma lasquinha dele. Chega a hora do almoço e ele é atacado por essas duas, que estão sempre brigando, mas o prota percebe que a Shizuka tá meio distante, então ele tem uma ideia para todo mundo ficar junto, jogar um jogo de cartas, e quem ganhar vai ter que fazer cócegas no perdedor. Essa é a jogada do cara para aproximar essas três, embora elas só pensem no fato de que só o cara vai fazer cócegas, deixando elas ainda mais animadas para jogar. Aí começa o jogo. E na primeira rodada a Karane perde, aí o Kotaro começa a fazer cócegas nela. E como sempre ela botou a cara de bravona dela, mas depois acabou cedendo. Chega a segunda rodada onde a Kari perde, aí ela tá mais que pronta e determinada a receber umas coceguinhas. Passamos para a terceira rodada, onde o Rentaro vence e acaba fazendo cócegas na Shizuka que curte muito. Mas depois disso quem ganha é a Shizuka e tem que finalmente fazer cócegas ao prota, o que deixou as minas com muitos ciúmes da sorte dela, mas não foi como elas estavam à espera já que pareceu que o prota estava forçando risadas. Aí a Kari percebe que a Shizuka não tá se ligando na situação, tipo, podia fazer o que quisesse, só que percebe que essa pode ser a chance da Shizuka de conquistar o Rentaro, já que ela é tímida e fofinha, e a Kari a considera uma grande rival. Depois disso o Rentaro decide ir ao banheiro e deixa essas três sozinhas. A Karane já pergunta logo pra Shizuka o que ela pretende, já que tá segurando a onda por elas estarem ali e ela é a única que tá mantendo a distância com o Rentaro. Além disso, ela percebeu que a Shizuka se segurou quando estava fazendo cócegas nele. Aí a Shizuka responde que elas estavam lá primeiro que ela, então não pode se meter de qualquer jeito. Só que a Karane fala que ela é namorada do Rentaro, assim como elas, então não precisa ficar na dela. A Shizuka diz que tem medo, porque as duas são muito mais que ela e que ela nunca ia chegar no nível delas, e tem medo que o Rentaro as compare um dia, porque ela é só uma garota comum. A Karane fala que ela é pequena e bonita, qualidades boas para as garotas, e a Kari diz que o amor do Rentaro é mais profundo do que ela imagina. Aí, a Karane fala que ela não precisa se segurar com ele mesmo elas estando lá, e que tá tudo de boas, e o prota tá felizão vendo tudo desde o começo, porque tudo foi armado por ele para essas três virarem amigas. Quando ele volta, a Karane chega nele para falar que ele tem que repetir a punição que a Shizuka não fez nele de verdade. Aí a Shizuka aproveita a coragem e o apoio das garotas para finalmente pegar o cara de jeito e perder seu bebê. E as duas meio com ciúmes também aproveitam a oportunidade. Depois de uns dias, vemos as meninas reunidas esperando o prota para ver as notas finais dos exames na vitrine. O cara foi buscar o seu celular que esqueceu na sala de aulas, e ele se depara com a sua colega chamada Nano. Ela é tão confiante que já sabe que saiu em primeiro no hacking e nem precisa ver as notas. Porém, ao se olharem naquele momento, sentem uma faísca de atração, parecida com a que o prota sentiu nas outras waifus. Aí o cara propõe que vejam as notas juntos, mas ela na maior frieza rejeita a proposta. Quando o cara chega lá, ele fica bastante impressionado, ao ver que a Nano realmente ficou em primeiro lugar. Ele pergunta às garotas se sabem quem é ela. A Karane conta que ouviu rumores de que ela sempre busca perfeição em tudo, como uma verdadeira chat GPT da vida. Chegou a hora de estudar ciências no laboratório, e o Rentaro é designado para trabalhar com a Nano, mas o cara simplesmente não consegue parar de olhá-la, pois ela é muito linda. Logo ele percebe que a Nano é muito talentosa, e realmente faz as coisas muito assertivas e eficazes, parecendo até o chat GPT-4 na versão anime. Depois de um tempo, enquanto o Rentaro continua focado em seu trabalho, ele acaba se cortando com lâmina. Ele pensa em ir para a enfermaria, mas aí do nada ela impede o cara de ir até lá, e cura sua ferida de uma forma meio inusitada.
Após as aulas, o Rentaro se aproxima da Nano para agradecê-la por sua ajuda quando se cortou na sala. Então ele é atacante, e aproveita a chance para convidar para tomar algumas bebidas, mas de novo com a cara bem séria ela recusa a proposta do cara. O cara expressa seu desejo de conhecê-la melhor, mas ela menospreza e acha tudo isso inútil. Ele argumenta que passar um tempo juntos e se divertir com os amigos é importante para a vida, mas a Nano discorda achando que isso é uma perda de tempo. Sou uma inteligência artificial para achar uma coisa dessas. Mais tarde, ela se surpreende por estar toda envergonhada por sua própria reação durante a aula de ciências, e ela começa a questionar sua lógica por trás de tudo isso que está acontecendo. Ela, como toda louca em matemática, decide fazer alguns cálculos extremamente difíceis o quadro, e atenção, ela só faz isso para desestressar e acalmar um pouco a mente. Ela encontra o Rentaro de novo, confessando que curte ele, mas que não quer nada sério porque não vê sentido em casamento e em ter filhos, coisas que com certeza o nosso prota quer. Mas ele não desiste e continua tentando convencer ela, dizendo que o amor dele por ela é eterno. Só que na cabeça dela, a Nano tá completamente apaixonada pelo Rentaro. Aí ele pede uma chance para mudar a opinião dela sobre amor, e ela topa arriscar ver ele fracassando. Dias depois, eles se encontram de novo e começam uma jornada cheia de divertimentos divertidos, caminhando, testando doces, andando no carrossel e tudo mais. No final, eles acabam numa roda gigante, e ao que parece ela tem muito medo de alturas, então o cara pega na mão dela quando percebeu, e por incrível que pareça, ela aceitou e apertou forte a mão do cara. O dia acaba e eles estão olhando as fotos e vendo os momentos que tiraram juntos. O Rentaro percebe que a Nano parece estar se divertindo nas fotos, e ela concorda, mas mesmo pensando que tudo que eles fizeram não teve nenhum valor sequer. O prota entende a situação, então decide queimar as fotos todas já que elas não têm nenhum significado. Então família, pro vídeo não ficar muito longo, se a gente bater a meta de 200 likes eu trago a parte 2. Então eu sou o Liu e até o próximo vídeo.